Quando nós percebemos que tudo depende de nossas próprias decisões, as coisas mudam. Porque a gente sabe que tudo está em nossas mãos. É só a gente decidir. Muitas das vezes a gente fica procrastinando, fica empurrando decisões. E quando a gente faz isso, as coisas não acontecem. Eu precisei entender que tudo que estava acontecendo comigo, como eu falei acho que nos 2 primeiros vídeos que eu falo sobre a intolerância alimentar que eu tive, que ainda estou em dieta, estou ainda muito manchada, ainda tem bastante manchas no meu corpo ainda por conta dessa intolerância. Meu rosto também ainda tem, tá discreto porque eu passei uma base, mas ainda tem manchas no meu rosto. E quando eu entendi que todas as coisas que estavam acontecendo comigo só mudariam depois que eu tomasse uma decisão, que era de me voltar para mim, então as coisas não iam acontecer. E eu tive que pegar tudo, fazer um apanhado de tudo que estava acontecendo na minha vida e resolver cuidar de mim. E resolver sair daquele lugar que eu estava de dependente, que eu estava numa dependência emocional, numa carência emocional, que eu não sei exatamente quando começou. Eu sei que eu cheguei a esse estado. Então eu comecei a tomar decisões na minha vida. Eu tinha que decidir comer saudável. E se você sabe que você precisa comer saudável e não faz, é uma decisão sua de não melhorar. Eu tive que decidir melhorar, eu tive que fazer. Eu não tinha opção. Ou eu fazia a dieta, ou eu preferia ficar no mesmo estado que eu estava. Então foi onde eu decidi tirar da minha alimentação, eliminar mesmo, de verdade, tudo que estava me fazendo mal. E eu tive que fazer a minha mente entender que eu não precisava daquilo para viver. Eu tinha vontade de comer pizza, pão, bolo, salgadinho, italiano. Meu Deus, eu tinha vontade de comer tudo. Macarrão, gente. Sou apaixonada por macarrão. Mas eu tive que vencer a minha vontade para eu poder chegar a alcançar o objetivo que eu desejava chegar, que era a cura. Então, quando eu começo a observar essas coisas, como que é importante a gente saber tomar decisões, como que a gente pode mudar o nosso quadro de vida se a gente souber tomar decisões. E a gente tomar decisões com a certeza, com a clareza de que é aquilo ali que a gente quer. Eu tive que ter a certeza de que o meu desejo naquele momento ali era a cura. Eu precisava me curar porque assim, já estava tudo bagunçado na minha vida. E eu não sabia que quando a gente tem um problema intestinal, eu não sabia que atingia várias partes do nosso sistema, inclusive a mente. Eu nem imaginava isso. E tem muitas pessoas que têm problemas emocionais e nem imaginam que é por conta de algum problema intestinal que tem. Eu só sei que eu fui pegando várias informações para me reestruturar novamente. E esse ponto da decisão me chamou muita atenção. Porque realmente quando a gente decide com clareza, as coisas acontecem. E quando eu comecei a ver a cura acontecendo na minha vida, eu falei, gente, eu esperava que isso acontecesse sim. Eu sempre tive muita fé, como eu citei nos vídeos anteriores, a temência que eu tenho a Deus. Eu acredito mesmo que Deus pode fazer
todas as coisas na nossa vida, que a nossa vida pertence a Ele. Mas quando as coisas acontecem, a gente, sabe, a gente fica tão feliz, porque a gente fica assim, gente, aconteceu. Aconteceu, eu acreditei, aconteceu. A gente fica assim, fora de nós mesmos. E eu falei a importância da decisão, a gente nem imagina. E quando eu decidi me curar por todas as partes. Eu não decidi só curar a intolerância que eu estava e voltar a comer normal, não. Eu continuo fazendo a minha dieta, mas eu decidi me curar por inteiro. E eu fui entendendo o que estava acontecendo ali no meu sistema e fui tomando decisões na minha vida. Além da decisão que eu tomei de fazer uma dieta severa e eliminar tudo aquilo que eu não podia comer para que o meu físico voltasse ao normal, eu também decidi me posicionar na minha vida. Eu decidi ser a pessoa que Deus determinou que eu fosse. Porque muitas das vezes Deus determina algo pra gente que nem a gente acredita que a gente é. Porque muitas pessoas comentam, porque eu acho você assim, eu acho que você se porta desse jeito, e eu não enxergava que eu realmente era da forma que as pessoas comentavam. Eu achava que eu era aquela pessoa pequenininha que precisava de pessoas em volta para viver. E quando eu entendi realmente a pessoa que eu sou, eu tomei uma decisão, me posicionar. Eu falei, eu vou me posicionar e eu vou ser exatamente o que Deus determinou que eu seja. E eu comecei a tomar decisões na minha vida a partir daí. As coisas foram acontecendo de uma tal forma que às vezes eu olho para mim e eu falo, gente, aonde estava essa pessoa? Aonde estava essa pessoa que você não enxergava ou você preferia não viver, né, da forma que você tinha que viver, porque você queria se encaixar nos padrões dos outros. Porque ser diferente às vezes é ruim. Mas se você tem algo de diferente, é porque Deus te deu esse algo diferente. E muitas das vezes eu ouvia as pessoas falar isso para mim e eu falava assim, eu não sou diferente, eu sou igual a todas, eu sou igual às minhas irmãs, eu sou igual a todos os meus parentes, eu não sou diferente. Só que a diferença que todos viam em mim é a diferença que Deus colocava. E muitas das vezes eu não aceitava. Então eu precisei passar por tudo que eu passei para eu entender o que realmente estava acontecendo comigo e para eu entender o poder de Deus na minha vida. E entender que quem comanda a nossa vida é Deus. A gente é o que Deus quer que a gente seja. E às vezes Ele nos leva a caminhos tão difíceis para a gente despertar e a gente entender realmente quem somos. E a gente às vezes demora a entender. Aí cai no labirinto, cai no cárcere, fica com a bola de chumbo presa no pé, da forma que eu fiquei por muitos anos. Até eu entender que eu tinha que tomar decisões para as coisas acontecerem na minha vida, para as coisas mudarem, para realmente eu viver o que Deus tinha preparado para eu viver. Eu tive que passar por esse deserto todo que eu passei, para chegar aqui com essa segurança que eu estou falando com você agora. Porque eu não era assim. Até uma certa idade, eu me lembro que eu era. Eu me posicionava bem até uma certa idade. Depois, eu comecei a entrar em um mundo
que não era o meu. Aceitar as coisas que as pessoas sugeriam para mim. Aí foi onde eu comecei a me perder de mim e adoecer. Quando a gente se perde de nós mesmos, a gente acaba adoecendo. Porque a gente está vazio. As minhas emoções só ficaram bagunçadas porque eu me encontrei vazia. E eu comecei a me apegar às pessoas de uma tal maneira que na minha cabeça eu tinha que estar com todo mundo, porque senão eu não ia conseguir andar sozinha. Eu não ia conseguir fazer nada sozinha. Então eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Me posicionar, olhar para mim, cuidar de mim. Eu tive que começar a cuidar de mim como se estivesse cuidando de uma criança. Quando eu comecei a me alimentar com os produtos, né, naturais, que eu tinha que ter cuidado ali com a minha alimentação, era como se eu estivesse cuidando de uma criança, para eu me restabelecer novamente. Então eu entendi que decisões são necessárias. Se nós não aprendermos a tomar decisões, as coisas não acontecem na nossa vida. Então eu quero te perguntar hoje, eu quero fazer você refletir. O que você tem deixado? O que você tem procrastinado? Está deixando passar? Está deixando de tomar uma decisão que já era para você ter tomado há muito tempo, mas você não toma essa decisão. Enquanto você não se decidir, as coisas não vão acontecer. Enquanto você não entender que a rédea da sua vida pertence a você e a ninguém mais, as coisas não vão acontecer. Enquanto você não olhar para você e não entender que todas as coisas que estão acontecendo é porque você está permitindo que aconteça, as coisas não vão cessar de acontecer. Só vão acontecer coisas e mais coisas ruins, e o que tem que acontecer exatamente não vai acontecer, porque você não tomou as decisões que deve tomar. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você só vai ser respeitado, admirado ou admirada, respeitada, quando você tomar a decisão de mudar a sua postura. Você só vai ter uma vida saudável quando você tomar a decisão de trazer hábitos saudáveis para a sua vida. As coisas vão mudar, mas só vai mudar a partir do momento que você entender que a sua vida pertence a você. Que a direção do seu barco, somente você que pode escolher. Porque uma coisa é certa, se você não entender que é você que escolhe o rumo que você deve seguir, você cai dentro de um poço, você fica preso dentro de um labirinto, dentro de um cárcere, você não consegue se mover. Por quê? Porque você acha que as decisões devem ser os outros que devem tomar em vez de você. Então, para um pouquinho para refletir sobre sua vida. Começa a observar as coisas que estão acontecendo com você. Começa a observar quanto tempo você está fazendo um tratamento para essa doença aí que você está tratando já há anos. Qual é o tempo? E você não vê solução. Talvez o médico que está tratando de você não está vendo solução. Eu só entendi que a cura viria a partir do momento que eu alinhasse meus pensamentos, meus sentimentos. Eu só entendi isso quando realmente eu estava mal. Quando realmente eu achava que já não tinha mais jeito. E eu coloquei
tudo que eu estava passando nas mãos de Deus. Eu comecei a orar e falar com Deus. Aí só assim que eu comecei a ter clareza dos acontecimentos, clareza sobre tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu tinha que resolver. Eu estava num estado de que as pessoas que estavam à minha volta tinham que parar para me ouvir, porque eu não conseguia resolver os problemas, eu ficava falando. Eu tenho uma irmã que eu falo para ela que ela é amiga de todas as estações. Ela tirava o dia todinho dela para ficar comigo, porque ela percebeu que eu não estava bem. E quando eu comecei a refletir sobre a minha vida, eu vi que eu estava fazendo mal para ela, porque eu estava sobrecarregando ela com os meus problemas, coisas que eu tinha que resolver, que não adiantava eu falar para ela que ela não ia conseguir resolver para mim. Era eu que tinha que tomar essa decisão era eu que tinha que resolver. Mas eu não conseguia resolver sozinha e eu só sabia falar para ela. Até que chegou um momento que eu resolvi falar para Deus. Tem coisas que é a gente que tem que resolver com a ajuda de Deus. Então eu quero falar para você. Começa a refletir sobre a sua vida, sobre todos os acontecimentos e começa a tomar decisões. Às vezes é uma decisãozinha pequena que você toma. Aí daqui a pouco você vai tomando outra, que uma coisa vai puxando a outra. E quando vê, sua vida está mudada, porque você decidiu mudar. Não aceita viver as mesmas coisas todos os dias. Não aceita. Transforme a sua realidade. Você pode fazer isso. Nós podemos transformar a nossa realidade. Então é isso que eu quero falar para você nesse vídeo. E eu quero continuar conversando com você, você que parou aí para me ouvir. Continue me acompanhando, é um prazer estar com você, é um prazer poder contar minha experiência para você e saber que eu posso ajudar alguém a mudar de vida. É um prazer fazer isso. Até a próxima. Tchau, tchau.